falar um pouquinho também o fato de a senhora ser uma mulher negra, nordestina, comunista, inclusive, né, a senhora do PCdoB, as pessoas estão falando assim, nossa, uma comunista no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas eu acho que o fato da senhora ser mulher é a primeira mulher, se não me engano, a assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente teve uma ministra que foi interina, ficou acho que um mês, mas nomeada ministra, a senhora é a primeira, uma mulher negra na ciência e tecnologia. O que, que isso significa? Qual é a força disso? A senhora atua também nesses movimentos, né, que buscam espaço. Qual é a importância de a senhora ter sido escolhida como uma mulher negra e nordestina para essa pasta? Primeiro que a ciência é um substantivo feminino, né? Então estava na hora de ter a primeira mulher da história como ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação no país. Não, eu me sinto com um peso de responsabilidade muito grande, exatamente para poder afirmar e aos olhos, né, de um perfil que todos nós sabemos que existe muito preconceito e exclusão em torno do nordestino, em torno das mulheres, em torno de ser negro. Então, também um momento de afirmação e de visibilidade, para dizer que nós temos muitas mulheres doutoras. Aliás, as doutoras hoje já são maioria, as últimas levas, né, de formação de doutoras já são maiores do que o de doutores. E associado a isso, a participação das mulheres negras, né? É, eu acho que todas as descobertas Agora, na área ministra. são da presença das mulheres negras, né? Da presença das mulheres negras na descoberta de tecnologias de ponta, como é a internet. Então, isso eu me sinto com a grande responsabilidade nas costas de poder servir de referência de um processo que ainda vamos construir, mas que eu tenho muita confiança de que, pela experiência que eu acumulei, eu já fui secretária de Ciência e Tecnologia do então governador Eduardo Campos, eu fui 8 anos da Comissão Constituição Acho que de Ciência e paralisou. Tecnologia do Nacional. É, e é, E essas questões me fizeram com que eu acumulasse bastante conhecimento. Eu também elaborei, participei do Marco Civil da Internet e do Marco Legal, do último Marco Legal Nacional da Ciência e Tecnologia. Então, o desafio é grande, mas eu estou animada. A ciência e tecnologia é algo estratégico, instigante. Não há como retomar a industrialização, esse processo de reindustrialização brasileira, que é tão necessário, sem ter a inovação e a tecnologia como um carro-chefe desse processo. Por isso Luciana, que a ciência e tecnologia vai caminhar muito lado a lado com o ministro Geraldo Alckmin, que será o ministro da Indústria e Comércio, caminhará lado a lado com a nossa ministra da Saúde, presidente da Fiocruz, porque o complexo de saúde de saúde no nosso país ele é muito representativo e fala para o futuro. Ou seja, nós Luciana, vamos fazer jus à, à capacidade que as mulheres já demonstraram ao longo do tempo numa área tão estratégica. Luciana, na formação do Ministério, havia uma crítica ao presidente eleito Lula de que ele estava dando pouca atenção à questão da diversidade, fez uma primeira leva só com homens, hoje ele indicou 6 ministras. A senhora também é presidente de um partido aliado, do PCdoB. Há uma crítica de que o Lula está formando um ministério muito mais petista do que aquele ministério da Frente Ampla que levou à vitória dele. Como é que a senhora responde a essa crítica? A senhora acha que essa crítica faz sentido? Até agora não há uma definição sobre o destino da Simone Tebet e da Marina Silva, que foram importantes aí no segundo turno para a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Kennedy, hoje mesmo, o nosso presidente Lula, quando deu entrevista ao anunciar essa leva de ministérios, ele disse que ainda tem 13 ministérios, que ainda tem a possibilidade e a necessidade de contemplar os partidos que enfrentaram
esse momento tão terrível no país, né? Nós, nada mais, nada menos, vencemos nas urnas, né, o fascismo, e só foi possível por conta dessa conjunção de Lula com Frente Ampla. Então, se foi necessário isso para vencer as eleições, será ainda mais necessário para governar. Eu penso que Lula tem convicção disso. Essas mulheres, né, que você citou, que Marina Silva e Simone Tebet, são muito caras à luta política brasileira e elas, sem dúvida nenhuma, a gente torce que essa construção política se consolide. É o desejo de todos e todos nós. Eu não tenho dúvida que é um desejo também do presidente Lula.